Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênios, sessão 68, tá bom? Vamos começar aqui a partir do versículo 25. O versículo 25, ele é fantástico, tem muita coisa para a gente aprender aqui. Vamos lá, o versículo 25 diz assim: E também, se em Sião ou qualquer de suas estacas organizadas houver pais que, tendo filhos, não os ensinarem a compreender a doutrina do arrependimento, da fé em Cristo, o Filho do Deus vivo, do batismo e do dom do Espírito Santo pela imposição de mãos, quando tiver 8 anos, sobre a cabeça dos pais seja o pecado. Bom, então aqui, fazendo um resumo desse versículo, seria que nós, né, que somos de Sião, pertencemos à igreja, nós temos a responsabilidade de ensinar nossos filhos, tá bom? E se quando eles atingirem a idade de 8 anos, e nós não tivermos ensinado sobre o batismo, o Espírito Santo, ensinado eles ao arrependimento, principalmente a fé em Cristo, aí a Escritura diz, sobre a cabeça dos pais sejam o pecado, tá bom? Então vamos entender o que significa essas palavras aqui para nós, no versículo 25. Bom, então quando fala aqui que quando tiverem 8 anos de idade, sobre a cabeça dos pais sejam o pecado, será que significa que o pecado do filho vai passar para o pai? Se o filho faz coisas erradas, vai passar para o pai quando eles crescerem ou coisa assim? Bom, não é isso que ensina, tá bom? Vamos ver aqui, ó, tanto em Deuteronômio capítulo 24, versículo 16, é ensinado, né, que os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais, mas cada um morrerá pelos seus próprios pecados, tá bom? Ninguém pode ser culpado pelo pecado do outro. Ainda que uma pessoa te irrite, você escolhe ficar irritado, tá bom? Você que escolhe ficar irritado. Então aqui o versículo também, em Ezequiel 18, 20, fala a mesma coisa, ó. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não morrerá pela maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo será sobre ele, e a impiedade do ímpio será sobre ele. Aqui está falando então que não é possível uma pessoa ser culpada pelo pecado da outra, tá bom? Não vai carretar sobre si o pecado. Então, por que aqui em Doutrina e Convênio fala que sobre a cabeça dos pais seja o pecado? Bom, aqui é o pecado de não ensinar, tá bom? Não é que o pecado do filho vai passar para mim, é que é um mandamento de Deus que nós devemos ensinar nossos filhos. Quando nós não guardamos os mandamentos, nós entramos em pecado. Então, esse é o significado, tá bom? Quando fala que sobre a cabeça dos pais seja o pecado, é o pecado de não ter ensinado o filho, tá bom? Conforme lá em Tiago 4,17, que eu gosto bastante, diz que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, tá bom? Então esse é um dos significados aqui. Bom, lá, essa questão de ensinar os filhos, ela não é de agora. Desde a época de Moisés, sempre o Senhor tem os olhos atentos para as crianças, para que os pais possam é, ensinar as crianças. Repare que a responsabilidade é sempre dos pais, tá bom? Tem outros órgãos que podem nos ajudar, né? O governo com escola, tem a própria igreja, né? A igreja não, a própria primária, né? Onde fica as crianças, não é um local somente onde os pais deixam os filhos para ir assistir outras reuniões. Realmente na primária se aprende o evangelho, tá bom? Mas o que não dá para fazer é transferir a responsabilidade de ensinar os filhos para a igreja ou para a escola. Nós somos responsáveis. Olha só o que Moisés disse aqui, ou seja, o que foi revelado a Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, falando sobre as crianças, né? E, e ensinarás os teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Então, ou seja, era para ensinar ali a criança sempre, né? Quando você levanta, quando você se deita, andando pelo caminho, sentado. Então, é a instrução do Senhor, ensinar os filhos, tá bom? Aqui fala de outros métodos até que era para usar para ensinar as crianças, né? Estou continuando aqui em Deuteronômio 6, versículo 8 em diante aqui, ó. E também atarás sobre um sinal sobre a sua mão,
e serão na frontal entre os olhos. Aqui, né, está falando da frontal entre os olhos, é aqui no meio, né, da testa aqui. Aqui, a gente pode entender uma coisa, que hoje em dia é mais fácil ensinar do que na antiguidade. Na antiguidade eles não tinham esses textos todos, né, para estudar, né, cada um com a Bíblia, não tinha. Então eles pegavam versos, né, aliás não era dividido em versos, pegavam a frase da escritura, colocavam numa caixinha e segurava ali na testa, né, e colocava entre os olhos, que era para lembrar do mandamento, daquele ensinamento. Então essa era uma maneira de ensinar os filhos, tá bom? Colocar um pedaço ali da escritura, algo significativo para eles aprender que estivesse entre os olhos ali, tá bom? E aqui também falou outras coisas, né? E as escreverás nos umbrais da tua casa, nas tuas portas, olha só, nos batentes da porta também poderia se escrever escrituras ali, né? A palavra de Deus. Né? Como nós aplicamos isso hoje em dia? Né? A gente não vai pôr escritura na testa, nada disso. A gente tem quadros, né, obras de arte sobre Jesus Cristo, sobre o sacrifício de Jesus Cristo, sobre a bondade de Jesus Cristo. Nós temos isso na nossa parede, o quadro do templo, quadro da família. Então, todas essas coisas são ensinamentos que nós podemos trazer para nossos filhos, tá bom? Aliás, não só para os nossos filhos, quando outras pessoas visitam, né, eles notam essas gravuras e perguntam, então é bom para ensinar outras pessoas também. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, eu gosto bastante também, que diz assim, ó, instrui a criança no caminho em que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. A princípio, né, muitas pessoas interpretam essa escritura da seguinte maneira, olha, você ensina a criança no caminho que ela vai andar, e quando ela crescer, ela não vai se desviar do caminho. É verdade que é uma probabilidade maior de não se desviar, por você estar ensinando, mas não é uma segurança 100%, né, de que a criança, quando crescer, não vai escolher outro caminho. A gente tem exemplos nas escrituras como Leí, que instruiu todos os seus filhos no caminho da verdade, mas teve dois que se desviaram, né, não quiseram seguir o Senhor, tá bom? Essa escritura ela tem uma outra interpretação também, que é uma que eu gosto até mais, tá bom? A outra interpretação dessa escritura aqui, Provérbios 22, versículo 6, diz assim, ó, instrui a criança no caminho em que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Para mim, essa escritura está falando sobre sermos um exemplo. Fala que nós devemos ensinar a criança no caminho em que ela deve andar. E quando eu envelhecer, eu ainda tenho que estar no caminho. Ou seja, e quando envelhecer, eu vou continuar no caminho. Eu tenho que continuar a ser exemplo para a criança sempre. Então, esse é um dos significados dessa escritura, né? Quando fala que é, quando eu envelhecer, a gente pode olhar para nós mesmos, né? E quando eu envelhecer, não se desviará dele. Eu não posso me desviar do caminho, porque eu também estou sendo exemplo para os meus filhos, tá bom? Então, essa é uma boa interpretação aqui também. Aqui, outra coisa que nós lemos no versículo 25, tá bom? De Doutrina e Convênio, seção 68, nós lemos a frase lá que quando tiver 8 anos de idade, então, eles seriam batizados, os filhos, tá bom? Então, essa é uma escritura específica, né, que fala uma idade ali para batismo. O número 8, ele tem muito significado, né, dentro das escrituras. O número 8 nas escrituras, ele significa início, começo, tá bom? Renovação, tá bom? É isso que significa o número 8. Vamos pensar um pouquinho sobre esse número, tá bom? Por exemplo, quantas pessoas se salvaram, né, no dilúvio? 8 pessoas se salvaram nas águas, né, pelo dilúvio ali. Quando foi para os jareditas virem para a terra prometida, quantos barcos eles fizeram? 8 barcos, tá bom? Quando a criança ali ela era circuncisada, era ao 8º dia que elas eram circuncidadas. Então esse número 8 significa renovação, começo, tá bom? Então aqui o Senhor instituiu para nós que as crianças, a partir dos 8 anos de idade, elas já sabem distinguir, tá bom? O bem do mal, e, portanto, elas podem
escolher seguir ao Senhor e fazer convênio ao Senhor. E tudo, conforme mostrado aqui, os pais instruindo a criança para que eles possam saber o que é fé em Jesus Cristo, arrependimento, saber o que é o convênio, né, do batismo e receber o Espírito Santo por imposição das mãos, tá bom? Então, o número 8, ele tem, né, certo simbolismo nas escrituras aqui. Vamos lá. Aqui no versículo também a gente leu, né, que sobre ensinar, não somente ensinar as crianças, mas ensinar a compreender. Então veja que tem um significado a mais, não é somente ensinar a criança, é ensinar a compreender, tá bom? E o que nós devemos ensinar? Nós já falamos aqui uma lista, né, que está nas escrituras aqui, que é fé em Jesus Cristo, arrependimento, batismo e recebimento do Espírito Santo. Isso são primordial. Nós vamos ensinar muitas coisas aqui, até vai falar de outras coisas que nós devemos ensinar às crianças, mas isso é o principal que nós devemos ensinar, a fé em Cristo. Bom, falando sobre ensinar a compreender, né, a gente tem que ensinar também quando eles estão prontos para aprender, tá bom? Nem sempre a criança está pronta para aprender. Quando eu falo pronta para aprender, não significa a idade, é o momento mesmo. Vai ter momento que elas estão mais perceptivas. E aí é nesse momento que nós devemos ensinar, porque elas vão gravar melhor esses ensinamentos, tá bom? Um exemplo de como que eu posso saber que uma criança está perceptiva é quando ela faz pergunta. Quando ela está fazendo perguntas sobre esse assunto, então ela está preparada para aprender, porque ela vai prestar mais atenção, tá bom? Na conferência de 2016, né, de outubro de 2016, o elder Dallin H. Oaks, do Coro dos 12, ele ensinou o seguinte, ó: precisamos nos lembrar de que as pessoas aprendem quando estão prontas para aprender, e não quando estamos prontos para ensiná-las. Então, cada um tem o seu momento ali, e nós devemos estar sempre prontos para ensinar, tá bom? E identificar o momento que a pessoa está pronta para aprender também, né? Quantas pessoas, né, não receberam o evangelho, receberam, mas não aceitaram, e depois de um tempo aceitou. Então, é uma amostra que no outro tempo chegou o tempo da pessoa, a pessoa estava preparada para receber, tá bom? Vamos continuar aqui, ó, Doutrina e Convênio, seção 68, versículo 26 em diante aqui, ó. Pois isso será uma lei para os habitantes de Sião. Qual lei, né? Ensinar os filhos, tá bom? Ou em qualquer de suas estacas que estejam organizadas. E seus filhos serão batizados para a remissão de seus pecados, quando tiverem 8 anos de idade, e receberão a imposição das mãos. E também ensinarão a seus filhos a orar e andar em retidão perante o Senhor. Então, aqui falando sobre que também, né, outra coisa que o Senhor falou aqui, que nós devemos ensinar os filhos a orar e andar em retidão perante Deus. Eu acho muito bonito, né? Eu compartilho uma aula dessa nas 5h20 da manhã. Aí temos mais tempo, né? Das 5h20 da manhã até as 6 da manhã. São 40 minutos de mensagem que eu compartilho. É a mesma que eu compartilho aqui, mas eu consigo dar mais ênfase, às vezes trazer mais escritura, às vezes mais exemplo. E também as pessoas têm a oportunidade de prestar um testemunho, de compartilhar ou fazer uma pergunta, né? Como na mensagem de ontem, fizeram uma pergunta, né, sobre a questão do sacerdócio, foi respondido. Então, eu convido, quem quiser participar na mensagem das 5h20 da manhã, é online pelo Zoom, das 5h20 até as 6 da manhã. Está convidado aí. Manda uma mensagem no meu WhatsApp, eu mando o convite para vocês, tá bom? Aqui, só para não perder a questão, né, o Senhor falou que nós devemos ensinar as crianças a orar. E nesse grupo das 5h20 da manhã, eu acho fantástico. Tem uma mocinha lá, né? O nome dela é Sofia, né? Ela mora com a avó dela, né? A Jodissá. E ela ensina a filha, é como filha mesmo, é neta ali, mas ela ensina como uma filha a orar. E ela faz muitas vezes oração. Já me enche de admiração, não só a mim, mas todo o grupo da manhã, que uma criança, né, de 8 anos de idade esteja interagindo, fazendo oração
né, com a gente lá no grupo. Eu acho muito lindo isso, né? Então, parabéns aí à avó da Sofia, né? A Jo, e também a Sofia, né? Por estar orando com a gente, eu acho muito lindo. Então, é uma responsabilidade ali dos pais. Quando eu falo os pais, né? Eu já vi muitas crianças serem muito apegados com avós e pertencer à igreja por conta dos avós, não na questão de tradição, que os avós levam, né? Assumem essa responsabilidade ali e ajudam quando os pais ainda não são firmes na igreja. Então, às vezes, os pais nem membro mas autoriza aí com a avó na igreja. Eu já vi muito isso acontecer. Então, parabéns aí, né, a essas pessoas que têm responsabilidade sobre os netos e que ajudam elas também nessa questão da escritura aqui, que ajudam elas a andar no caminho do Senhor. Tá bom? Parabéns a todos vocês. Continuando aqui, versículo 29 em diante, diz assim: E os habitantes de Sião também observarão o dia do Senhor para o santificá-lo. E os habitantes de Sião se forem designados para trabalhar, também se lembrarão de fazer suas tarefas com toda a fidelidade, pois o ocioso será lembrado perante o Senhor. E agora eu, Senhor, não estou satisfeito com os habitantes de Sião, porque há ocioso entre eles, e seus filhos também estão crescendo em iniquidade. Aqui é interessante, né? Ocioso é aquele que, que se ocupa de não fazer nada, né? Aliás, a frase não cabe, né? Porque a pessoa não está ocupada, ela gosta de não estar ocupada, é ocioso, ficar sem fazer nada, tá bom? E aí mostra que os filhos estão seguindo essa tendência, então não é bom. A gente tem que ter um exemplo de trabalho, para que as crianças sigam o exemplo do trabalho também, tá bom? Então aqui o Senhor fala que não está satisfeito com os ociosos, tá bom? E isso também faz com que os filhos cometam iniquidade. E também que não buscam sinceramente as riquezas da eternidade, mas os seus olhos estão cheios de cobiça. Então, aqui falando sobre eles não buscam as riquezas da eternidade, nessa semana aqui a gente vai estudar também Doutrina e Convênio, sessão 70, e lá fala sobre que essas revelações, tá bom, que nós estamos estudando, na conferência geral eles consideraram como a riqueza, tá bem no cabeçalho, deixa eu ler lá. Aqui diz assim, ó, que a sessão 70 de Doutrina e Convênio foi recebida e foi dada após a conferência de ter votado para que as revelações eram valiosas para a igreja, como as riquezas de toda a terra. Então é isso que está escrito lá no cabeçalho, né? Que essas revelações elas são tão valiosas como as riquezas de toda a terra. Como que eu estou enxergando as escrituras? Eu enxergo ela como as coisas mais valiosas, as riquezas mais valiosas que a riqueza de toda a terra. Então, eu estou dando importância para ela. Gratidão a todos vocês que acompanham o estudo diário. Isso é dar valor às escrituras, tá bom? Gratidão. Vamos lá, versículo 32 em diante. E essas coisas não deveriam existir, ou seja, a ociosidade, né? Dar mau exemplos aos filhos. Essas coisas não deveriam existir e precisam ser eliminadas do seu meio. Portanto, que meu servo Oliver Cowdery leve essas palavras à terra de Sião. Então aqui, né, Oliver Cowdery está sendo designado a ir pregar lá em Sião, tá bom? Lá no condado de Jackson, em Missouri, para que eles possam aprender isso, tá bom? E para que nós também, essas palavras é para nós, para que nós não sejamos ociosos e também ensinamos às crianças assim. Dou-lhe um mandamento: quem não oferecer as suas orações perante o Senhor no momento devido, que seja lembrado perante o juiz de seu povo. Versículo 34 e o 35, é os últimos versículos aqui da sessão. Verdadeiras e fiéis são essas palavras, portanto não as transgredis, nem a diminuireis. Eis que eu sou o alfa e o ômega e depressa vem o amém. Eu achei incrível quando ele fala aqui, né?
não transgredir essas palavras, ou seja, não quebrar esses mandamentos, e não diminuir também, porque existe isso, né, da pessoa escolher os mandamentos que quer guardar, ser seletivo. Olha o que é ensinado aqui na Conferência Geral de abril de 2007. Lá quem está ensinando é o Elder Robert de Reis, né, do Coro dos 12 Apóstolos. Ele me ensinou o seguinte: na existência pré-mortal, a nossa obediência não foi seletiva. Não escolhemos qual parte do plano eterno seguiríamos, né? Então ele fala que antes de nós nascermos, a gente não ficou fazendo uma seleção, a gente vai escolher essa parte do plano, essa. Não, a gente se comprometeu a guardar todos os mandamentos do Senhor. Então aqui a gente tem que fazer isso, não ser seletivo aos mandamentos ou diminuí-los, né? Eu guardo esses aqui, mas eu vou diminuir, não preciso fazer dessa maneira, né? Não, vamos fazer da maneira que o Senhor instituiu, guardar todos os mandamentos. Eu gosto muito, né, quando Eva, ela fala para Adão: você pretende obedecer a todos os mandamentos do Pai? E Adão diz: sim, a todos. Ele está determinado a obedecer todos os mandamentos de Deus, tá bom? Então é essa mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.